Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Quero agradecer aqui ao pastor Silas, mais uma vez estar aqui nessa igreja é um privilégio para mim. Quero pedir perdão pelo nosso atraso, agarramos ali em São Paulo no trânsito, mas graças a Deus chegamos aqui em paz. E hoje, tenho a grata alegria, através da editora Central Gospel, da gente lançar, o Cristão e a Política, Descubra como vencer a guerra cultural. Eu escolhi a capa desse livro, que é Daniel na Cova dos Leões. Daniel, que foi retirado ali de Jerusalém, e foi colocado na Babilônia, que era uma cultura completamente diferente, língua diferente, alimentos diferentes, mas por mais que a cultura tenha sido alterada, a identidade do reino ela foi preservada. Então eu espero que você não somente conte histórias de Daniel, conte histórias de Davi, mas você também tenha a disposição de ser um Davi e de ser um Daniel. Amém, irmãos? Quero que você feche seus olhos para nós orarmos agora. Senhor, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que o Senhor venha me usar aqui como instrumento do Senhor, para que almas, ó Deus, sejam libertas essa noite, para que escamas, ó Pai, ideológicas sejam retiradas dos nossos olhos, e que o Senhor, ó Deus, possa estar presente como o Senhor já está, e que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de ir na divisão da alma e do Espírito, onde a gente não consegue ir, e que o Senhor venha convencer cada um aqui da justiça, do pecado e do juízo. Essa é a minha oração, que o Senhor venha, ó Deus, fazer hoje, nessa noite, algo que o Senhor nunca fez. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem aqui já esteve na minha palestra O Cristão e a Política, levanta a mão, só para eu saber. Ok, então a maioria bastante nova. Da primeira vez que eu vim aqui, eu ministrei essa palavra, sobre o cristão e a política, porque quando a gente escuta falar sobre política, infelizmente nossos ouvidos já deixam isso de lado. É algo ruim, porque quando a gente escuta sobre política, você já remete a uma expressão ideológica, a uma questão partidária, as eleições que estão por vir, e você não quer se envolver isso. Mas a Bíblia nos mostra claramente que a política ela também é um ofício, é um ministério de trabalho que você vai estar ali para poder servir. E na política possui uma característica muito específica, muito legal, que é ampliada também para outros campos, que é não existir um espaço em vazio. Ou seja, se você não ocupar aquele local, outra pessoa irá ocupar no lugar. Então, o que o pastor Silas disse aqui, de fato, é notório. A gente deixou de lado a política, a televisão, e o capeta disse, obrigado, e pegou e começou a ocupar aquele espaço. Nós deixamos de falar sobre sexualidade dentro das igrejas, e o que aconteceu? Ficou vazio a cabeça do seu filho? Não. Outra pessoa falou sobre sexualidade para o seu filho. A gente deixou de falar sobre temas que estão em voga na sociedade, e a gente de fato fez como imperadores, romanos. A gente ficou tocando harpa, enquanto Roma acabava pegando fogo. Hoje a gente tem uma sociedade brasileira, infelizmente, que é muito imatura. E quando eu estava vindo para cá, eu estava assim, poxa, eu quero falar algo novo, algo diferente. E me veio algo que o pastor Silas falou na live que a gente fez esses dias para trás, que diz respeito à identidade. Lá em Gálatas 2:20 diz o seguinte, olha, porque com Cristo fui crucificado, e não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. O que isso quer dizer? Quando você entrega a sua vida a Cristo, você assume uma nova identidade, que é a identidade de Cristo. Amém, irmãos? E isso muda tudo. Não tem como uma pessoa vir até Cristo, como o pastor Silas disse, ficou na minha mente, ter a mentalidade de Cristo e ela ser a favor de matar crianças dentro do ventre. Isso não é compatível. Não é compatível um cristão estar de acordo com ideias de legalização das drogas. Uma vez que nós, como igreja, sabemos, porque nós estamos ali na linha de frente, a gente sabe o que é maconha, o que é o crack, o que é a cocaína, o que o álcool faz com uma pessoa. Ou seja, a gente não pode ter uma identidade de Cristo e ainda ter as identidades do mundo. Ou você é um cristão genuíno, ou senão você é mais ou menos cristão, e isso não existe. Não existe quase cristão. Não vai ter um lugar lá no céu escrito assim, para os quase cristãos. Não vai ter. Vai ter no inferno um local assim, nada a ver. Conhece o povo do nada a ver?
Não, senhor, tem problema não, tem nada a ver. Vai ter um lugarzinho para você, né? Porque é perigoso esse nada a ver, né? Não, não tem nada a ver esse pessoal aí colocando Jesus como travesti na parada LGBT, não. Tem nada a ver. E aí você esquece que nós estamos em uma guerra. Quando a gente fala, né, sobre a política, o que eu quero abordar? No âmbito de influência, não de partidos, de pessoas. Eu não vim aqui fazer proselitismo político, pedir para você votar em A ou votar em B. Eu vim aqui mostrar que você deve exercer uma influência na sociedade, e essa influência deve levar o caráter do reino. Porque quando nós estamos no nosso trabalho, na universidade, nós estamos na nossa escola, é difícil ser luz, já percebeu? Quando nós chegamos dentro da igreja, é fácil ser luz. Você canta, adora, dá um aleluia. Mas e na sua escola? E na sua universidade, no seu trabalho? No seu grupo de WhatsApp? As pessoas ficam à vontade de mandar pornografia lá? Ou elas falam, opa, nesse grupo aqui tem um fulano, que é lá da Assembleia, ele não gosta não, vamos respeitá-lo. Parece que nós cristãos estamos perdendo a nossa identidade para o mundo, porque nós não assumimos essa identidade de Cristo, porque ela é confrontadora. Não é necessário você ser um político para poder confrontar alguém. Não é necessário você ser um pastor para poder confrontar alguém. O evangelho por si só ele já é confrontador. Ele diz para você, olha, já não é mais você que vive em você. Cristo vive em mim. Então quando você ignora que há uma identidade em jogo, e essa identidade precisa ser cumprida, você está, muitas das vezes, ignorando que existe uma guerra e que você precisa influenciar. Você já percebeu que hoje o mundo joga alguns ritmos, ele joga algumas coisas lá fora e a gente copia. É lançada uma moda de roupa, a gente faz da mesma forma. Há um dialeto lá fora, a gente quer trazer aqui para dentro. Afinal de contas, nós somos imitadores de quem? Hoje, quantos cristãos têm medo de assumir uma identidade de, olha, o adultério te leva ao inferno. Olha, a homossexualidade ela te afasta da vontade de Deus. Assim como a mentira, assim como a gula, assim como a pessoa que faz fofoca. E a gente deixa de assumir essa identidade, sabe por quê? Nós estamos com medo de sermos rejeitados pelo mundo. Mas olha que loucura. A gente presta contas para o mundo que nunca te perdoa. Mas você deixa de prestar contas para Deus que sempre vai te perdoar se você tiver um coração quebrantado. A Bíblia fala, olha, Deus nunca está com os braços encolhidos para poder estender a um coração quebrantado. Então muita gente dentro da igreja, que é muito fácil, a gente olhar e falar, olha, o homossexual vai para o inferno. Se ele continuar pecando e não ser liberto, não ter um arrependimento, sim. Mas talvez você, que possa até ser fiel no seu casamento, mas não compreendeu a identidade do reino e não assumir ela, talvez também você vai para o inferno. Pense que loucura você estar dentro da igreja e ir para o inferno, porque o seu caráter não foi modificado. E eu não acredito naqueles que dizem assim, mas eu tenho 5, 10 anos de cristão, e eu ainda tenho, ali algumas coisas que eu preciso ainda lavar, digamos assim. Lógico que todos nós estamos em constante luta contra o pecado, mas onde Jesus Cristo passa, nada fica igual. Sabe o que isso quer dizer? Quando você assume um caráter, do reino, ele é relutante nas pessoas, dá para ver, é muito claro. Onde você chega, as trevas têm que dissipar, caso contrário você não está sendo luz, irmãos. E quando eu olho para o mundo, eu já espero que o mundo seja mundo. O que me preocupa somos nós que somos luz. Será que nós estamos assumindo a identidade de luz e sal da terra? E por que isso passa pela política? Porque política é influência. E talvez você não tenha percebido que as coisas ao seu derredor têm te influenciado. Por exemplo, quando você abre a televisão e você vai ver um filme, você hoje tem uma dificuldade absurda de ver qualquer coisa na TV, porque sempre tem uma cena de sexo. Você abre aí um seriado qualquer na Netflix, você vai ter ali uma sexualidade precoce. Você abre aplicativos de rede social como TikTok, Instagram, você vai ter uma hipersexualização absurda. E aí você para e pensa, tá, mas onde está a política nisso daí? A capacidade, o poder de te influenciar. E como nós deixamos de influenciar o mundo, porque o mundo nos influencia,
A gente deixa com que outras pessoas assumam um papel de protagonismo na sociedade. Aí eu vou te perguntar, você acha que uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela deveria influenciar mais uma pessoa que faz a tatuagem em um local que eu não posso falar aqui, porque eu estou no púlpito? Essa pessoa influencia mais do que você, que diz ser transformado pelo Espírito Santo. Você acha que os jovens que estão aqui hoje não deveriam estar influenciando mais os jovens lá fora do que uma pessoa que imita uma foca? Do que uma pessoa que zomba, né, da sexualidade ali das crianças, que leva as crianças a pensar em algo deturpado a respeito da política? Afinal de contas, nós protestantes estamos protestando o quê? O que a gente está protestando afinal? Qual que é o nosso posicionamento nessa sociedade? A gente é levado, como a Bíblia diz, por ventos de doutrinas, de fábulas, e a gente não percebe isso. Afinal de contas, o demônio não vai aparecer para você como demônio. Geralmente ele vem defendendo um aborto, né? Ele não vem com um tridente. Aí você para e imagina, né? Você aí, rapaz, homem, né, solteiro, fala, nossa, tô doido para poder encontrar uma namorada, né? Uma varoa, ungida, 10-10, que eu tô orando. Aí ele vai lá no direct dele no Instagram, aí tá uma mensagem da Megan Fox. Ele, o quê? Megan Fox tá dando em cima de mim? Aí tá lá uma mensagem assim, good night, I wanna see you tonight. Você fala, o que? A Megan Fox quer me ver hoje à noite? Só pode ser o quê? Satanás. Então você já repulsa aquilo. Você fala, não, é o capeta. Mas suponhamos que você deleta aquilo e fala, não, Satanás, sai fora, saí lá da Assembleia, tô firme em Cristo, deixa eu ver outras coisas aqui. Aí suponhamos que tem lá uma outra menina, aí fala assim, boa noite, irmão. Falou, opa, irmão é crente. Já te dá um gás, né? Aí você vai, vamos lá no perfil dela. Aí tá lá na bio dela lá, né? Cristã, aí você fala, viu? Acertei. Cristã, 24 anos, você fala, opa, tá tranquilo, tá na média, na idade. E embaixo tá assim, geminiana. Você fala, mas estava indo tão bem, né? Aí você vai ver uma foto da garota, tá lá, posso tudo naquele que me fortalece, glória a Deus, né? Com uma fitinha de biquíni assim. Você fala, meu Deus do céu. Aí você fala que é o capeta? Não, é quase o capeta. Então você cai. Você fala, opa, não é tão capeta, eu posso trazer ela para a igreja. Por que eu dei esse exemplo aqui, fático, para vocês compreenderem? Nem sempre vai chegar para você as coisas que te influenciam como o diabo. Muitas das vezes eles chegam dizendo, sabe o quê? Nós viemos para o social, companheiro. Nós viemos para o social, né? Eu estou preocupado com o direito reprodutivo das mulheres. Você fala, nossa, direito reprodutivo das mulheres, que palavra linda. Só que direito reprodutivo para o feminismo diz respeito ao quê? Ao aborto. A Ana Campanhola falou algo incrível, que o feminismo é tipo bruxaria, né? Ele tem um sapo que ele vira príncipe. O direito reprodutivo, que reproduz, na verdade, é matar a criança no ventre. Isso só pode ser bruxaria, ué. Ou seja, isso vem nos influenciando de forma muito gradual e muito silenciosa. Aí talvez você já escuta algo do tipo, poxa, por que divórcio tem crescido tanto no Brasil? Porque homens não estão sabendo o seu papel, mulheres não estão sabendo o seu papel, e a gente não lê a Bíblia e não sabe, por exemplo, o que é a submissão. Alguém já viu um vídeo, passou em vários locais, tem um casamento, e aí o pastor fala com a moça, olha, repita, eu vou te amar na saúde, na doença, eu serei seu companheiro, serei sua companheira, e eu serei submissa a ela. Opa, submissa não. E aí os comentários, a galera rindo assim, debochando, como se, nossa, olha só que mulher empoderada, tem razão. Sendo que isso foi algo deixado na Bíblia, para você ser submissa. Então, o que está nos influenciando? O que de fato tem entrado dentro da igreja que a gente está conduzindo os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adultos? Eu me preocupo muito com isso. Eu me lembro, e eu não posso deixar de dar esse exemplo aqui, eu me lembro que lá em 2000 e... Meu Deus do céu, eu estou ficando velho.
Eu tinha 13, 14 anos, Eu lembro que estava ali na época do PL 122, cura gay. Não sei se você lembra, pastor. 2006, né? Eu não sei se o senhor lembra, pastor. Não sei se tá fresco na memória aí. Foi uma loucura, irmãos. E na minha sala eu não estava entendendo o porquê que, assim, eu falava um A, eu era cancelado. Falei, mas que coisa, gente. Pra mim, eu achava que eu tinha liberdade de falar as coisas, mas não. E eu fui buscar conhecimento. Eu falei, como que eu vou debater com esse meu professor, que é muito mais velho que eu, tem muito mais experiência, e como que eu vou fazer? Eu lembro que eu coloquei lá no YouTube, coloquei lá, Câmara Federal, e tava lá o Silas, bem tranquilo, tranquilo, a paciência, né? Assim, nós somos um ser psicossomático, né? Irmãos, eu gravei aquele trem igual eu gravei Esmilingui do Moda Amarela, porque quem é crente de verdade sabe o que é Esmilingui do Moda Amarela, né? Senão você é Nutella, irmão. Aí o que eu fiz? Fui lá estudar. Depois de muito tempo eu parei para pensar assim, eu falei, gente, se não tivesse ali, por exemplo, Silas, lembro-me também da defesa do Magno Malta, de outras pessoas ali, onde que eu iria buscar esse conhecimento? Só que, se não fosse o Silas, ia ficar vácuo, ia ficar vazio? Não ia. Outra pessoa ia ocupar. E talvez quem seria essa outra pessoa que eu iria ouvir? Ou seja, a nossa ação, ela pode gerar vida, mas a nossa omissão, ela pode gerar morte. Sabe por quê? Porque o momento que você deixa de, por exemplo, estudar, de ler um livro, de fazer um curso, você não está fazendo um sacrifício por você. Você fala, nossa, mas eu vou ter que estudar um livro, vou ter que ler a Bíblia, só para me manter na igreja. Irmãos, ser cristão não é manter o copo cheio. Ser cristão é transbordar. Sabe, se o seu cristianismo não diz respeito a simplesmente você falar, eu quero ler a Bíblia para poder me manter na igreja. Se o seu evangelho se resume em manutenção de você permanecer na igreja, o seu evangelho, ele é miserável. Ele não é um evangelho que transborda. E por que eu digo isso? Porque se a gente não compreende o verdadeiro sentido de sacrifício, a gente nunca vai conseguir assumir a nossa identidade. O que Jesus Cristo fez por nós? Ele fez simplesmente por Ele? Não. Ele falou, olha, eu vou fazer pelo meu Pai. É tudo para Ele e tudo por Ele. E foi difícil, inclusive, para Jesus. Porque Ele disse, olha, antes, né, dele ir para a crucificação, Cristo, Ele transpirou sangue, irmãos. Você tem noção do que é isso? Depois a ciência, né, começa a explicar que no momento de muita tensão emocional, a pessoa de fato pode acabar suando sangue. Transpirou sangue. Aí Jesus, ele passa por tudo isso, ele faz um sacrifício que ninguém mais poderia fazer. E você não tem condição de sacrificar o seu eu em prol do reino. Porque o sacrifício não diz respeito a você se colocar como protagonista. Sacrifício diz respeito a você compreender que quando você está estudando, você está se preparando para poder ocupar um espaço que está vazio. Para quando uma jovem chegar para você e dizer, olha, quero abortar, me convence a não abortar. Você vai estar como um servo, como uma serva preparada. Caso contrário, alguém pode preencher esse espaço. E olha quão perigoso é isso. Então aqui no Brasil a gente vê algo absurdo acontecendo, que é os cristãos não assumindo a sua identidade e deixando o mundo entrar dentro das nossas igrejas. Não caiam na balela de que o que segura eles para poder dominar em tudo é iniciativa privada. Porque o que segura eles é o exército. Porque o que segura eles talvez seja um político. Deixa eu te falar algo. Essas coisas podem de fato ajudar a segurar. Mas o que de fato impede com que eles não cresçam e exerçam influência total sobre a sua família é a igreja. Por quê? Porque a igreja foi uma instituição formada por Cristo, assim bem como a família. E tudo que tem em volta de nós, ele diz respeito a influenciar você a destruir a sua família. Divórcio destrói famílias. A distorção da sua sexualidade destrói também famílias. 2 homens não conseguem reproduzir uma criança. 2 mulheres também não. O aborto vem para poder destruir famílias. Imagina, se você mata seu filho eternamente, você nunca vai ter filhos, nunca vai ter a continuidade do seu filho. Mas como que isso tem entrado dentro da igreja? O aborto não pega a gente. Porque o aborto é muito o capeta. O aborto é a Megan Fox. É o capeta. Só que talvez a desestimulação de ter filhos, você não percebe. Filhos são o quê? Herança do
Senhor. Percebe que hoje a maternidade ela é colocada como se fosse a pior coisa que pode acontecer com uma mãe, com uma mulher, né? Nossa, você teve filho? Nossa, Deus, hein? Era bom quando você curtia a vida. Eu falo, mas como assim? Spurgeon diz uma frase muito interessante. Ele fala, olha, filhos não são a coisa que te tiram você das coisas importantes. Os filhos são as coisas importantes. Pra vocês terem uma ideia, chega numa faculdade, numa escola e pergunta, quem que quer ter filhos? Pouquíssimas mulheres vão levantar a mão e lá vão falar assim, quero ter só um, dois ou filhos e assim por diante. Aí olha a diferença para a cultura muçulmana. A taxa de natalidade na Europa, por exemplo, é de 1,2, 1,26, alguma coisa assim. Ele não chega nem a ter 2 filhos. A taxa de natalidade entre os muçulmanos são 8 por casal. Sabe o que isso quer dizer? Quando um muçulmano casasse com uma católica ou um protestante lá na Europa, o filho vai receber a cultura de quem? Do muçulmano. Não vai receber de uma cultura onde você nem mesmo ora, nem mesmo jejua. Você não é louco por Cristo. Você só tem uma identidade que rapidamente ela é retirada com a pressão do coletivo. Agora, qual que é a importância disso? Porque a cultura está no nosso dia a dia. Estão fazendo influência em nós e tirando a importância da nossa herança do Senhor, que são os filhos. Por exemplo, quem tem um filho aqui, levanta a mão para mim, por favor. Quem tem 2 filhos? 3 filhos? 4 filhos? Já diminuiu bruscamente. 5 filhos? Quem dá mais? Tem um ali? 5. 6 filhos? 7 filhos? Pelo jeito que ela está com a mão levantada ali, deve ser uns 12. Ela está assim. Senhora, 7? Finalizou no 7 ou 6? 6 filhos? Foram 6 filhos? 5. Alguém teve 6 filhos aqui na igreja? Amém, 6. 7 filhos? Vamos parar por aqui, amém? Qual é o seu nome, perdão? Daiane. Vocês têm noção que quem tem um filho aqui, a Daiane tem 6 vezes mais herança do Senhor do que você? Olha que incrível. Uma salva de palmas para a Daiane. Isso é maravilhoso. Irmãos, ela compreendeu a identidade dela. Ser mãe, mulher, não é a pior coisa que pode acontecer com você. Pelo contrário, é a melhor coisa que pode acontecer com você. Sabe por quê? É fácil ter filhos? Foi fácil, Daiane? Daiane, é fácil ter 6 filhos? É fácil ter 6 filhos? Mas você se arrepende? Sabe o que isso quer dizer? Sacrifício. Quando você assume a sua identidade, você consegue sacrificar algo. Quando você não assume a sua identidade do reino, você não consegue fazer nenhum sacrifício, porque você não é aquilo. E aí essas coisas vão entrando no nosso meio, de uma forma bem leve. Outra coisa que tem entrado no nosso meio, através da cultura, é através das artes. Eu já tenho dito isso há muito tempo e quero repetir para vocês, para abrir os seus olhos físicos e espirituais. Nós, como cristãos, nós amamos adorar a Deus. Nós amamos música. Quantos artistas, por exemplo, Elvis Presley, Whitney Houston, várias saíram do celeiro cristão. Por que o mundo, a maior indústria que tem cultural é a de música? Porque se você for parar para perceber, você tem filmes que você ama, provavelmente, mas você não vê ele 3 vezes ao dia. Agora, música, a gente escuta uma música e escuta ela o dia inteiro. Gostando ou não, né? Porque fica uns treinos na nossa cabeça. Não os chicletes do capeta. Você passa na rua, fica aquela coisa em você. Agora, por que a música é tão poderosa? A música tem o poder, irmãos, de liberar dopamina em você, que é o neurotransmissor de prazer. O que isso significa? Quando você está louvando ao Senhor, está cantando, a música consegue liberar dopamina em você, prazer. Só que as músicas mundanas também liberam, mas um prazer próprio, um prazer para satisfazer muitas questões, como por exemplo as sexuais. Você pega hoje uma música de funk, por exemplo, parece um roteiro de um filme pornográfico, né? Senta, rola, deita, levanta, né? Um monte de coisa. Você fala, olha gente, não sabia que agora eles estão cantando esse tipo de filme, né? Você fala, como que isso chegou a esse ponto? Como que a nação brasileira, que possui aí 70% de cristãos, juntando aí católicos, protestantes,
deixa com que a cultura seja completamente dominada pela esquerda. Por quê? Porque a gente quer ser grande só pra gente. Nós somos peixes grandes em lagoas pequenas, mas eles não. Eles têm o oceano inteiro e dominam inclusive sobre o lago que nós somos. E como que isso está entrando dentro da igreja? Muitos acabam confundindo o que a pessoa canta do que a pessoa é. Isso diz respeito à identidade da pessoa. Olha quão sério é isso. Eu vim de uma favela chamada Cabana do Pai Tomás. É uma comunidade, minha igreja chama Comunidade Evangélica Graça e Paz. Meu pai teve 11 irmãos, minha mãe teve 6 irmãos. Família pobre, dificuldades, mas todos se converteram e aceitaram Jesus como seu único salvador. Isso nos salvou, nos transformou e mudou toda a nossa vida. Agora, algo que nós sempre prezamos dentro da nossa igreja é o alimento físico, o alimento espiritual e o alimento intelectual. Por quê? Uma igreja instruída, ela não é destruída. E sabe o que tem acontecido? Nós temos tirado o foco de nós entendermos a nossa identidade e colocado o foco em várias outras coisas que, sendo sincero, não te acrescentem em nada. Por exemplo, você quer que o Espírito Santo na hora do culto desça em você, que ele faça uma revelação pública, mas se você não tem um relacionamento com ele no privado, não adianta. Você está exigindo com que o Espírito Santo desça, caso contrário ele não exista, mas você não tem uma intimidade com ele. Você não vai conseguir identificar a identidade do Espírito Santo nas outras pessoas se você não tiver a identidade do reino em você primeiro. Quando lê lá em Oséias, né, o meu povo pereceu por falta de conhecimento, a gente lê e passa batido. A gente fala, aquele povo pereceu por conhecimento, a nossa igreja não. A nossa igreja está no mesmo caminho. Sabe qual que é? De olhar um cantor gospel, que canta junto com um funkeiro e achar normal. É possível sair da mesma fonte água salgada e água doce? Quando nós lemos na Bíblia que, olha, não existe comunhão entre as luzes e as trevas, você aplica isso em algum local da sua vida? Se você não aplica, então isso é inexistente. Pode tirar essa parte da Bíblia. Porque sempre tem um jeito da luz ter comunhão com as trevas. Ah, Nicolas, mas não tem problema eu cantar uma música só porque a pessoa agora deixa o evangelho e começa a zombar dos cristãos. Pessoas, cantores gospel, que utilizaram o nosso dinheiro, utilizaram das nossas finanças para ficarem ricos e simplesmente hoje zombam do nosso evangelho e você acha tudo bem. Aí eu te pergunto, qual que é a mensagem que nós como igreja estamos mandando para o mundo? Você pode zombar da gente, você pode nos taxar, rotular de preconceituosos, homofóbicos, intolerantes, pessoas que, pastores são ladrões, mulheres são careta, homens são bobos, e tá tudo bem, porque a gente continua cantando sem nenhum problema. E sabe o que isso tá virando? Tá virando algo normal, a secularização dentro da igreja. Aí eu te pergunto, quantos anos de cristão você tem? Talvez você consegue, né? Olhar e falar, opa, isso aqui não é do reino não. Mas e o jovem que está entrando agora? E o menino de 12 anos, de 13, 14, que está entrando e ora, opa, peraí, o que esse cara aí está falando aí? Que tudo é ganho, 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 ganho. Isso aí não existe. Mas para ela existe, ela não conhece a Bíblia. E ela vai até você, que tem 10 anos de cristão. Agora eu vou conseguir ter um alimento sólido. Só que você está no mesmo patamar que ele. Eu chamo carinhosamente esses cristãos de cristãos Peter Pan, que nunca quer crescer. Vive lá, no mundo de, vou ler aqui o versículo que aparecer para mim no dia, não leio mais a Bíblia, né? Olha, glória a Deus, li um versículo hoje, estou santificado, né? Tem um relacionamento com o mundo. Por que eu estou dizendo tudo isso? E por que isso tem a ver com a política? Influência, capacidade de você influenciar e determinar as ações dos outros. Quando a gente lê 2 Timóteo, a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Irmãos, e eu creio que antigamente não era identificável o mal. Você olhava para a Babilônia, você olhava para Sodoma e Gomorra e via que era algo mal, perverso, era algo diferente dos cristãos. Hoje você não está conseguindo mais fazer essa diferenciação. Nós temos pessoas que se dizem cristãs e são pastoras homossexuais. Nós temos cantores, entre aspas, gospel, que se aliam com pessoas que são a favor do aborto.
Pessoas se dizem cristãos e são comunistas. Sabe o que eu quero dizer isso com você? Abra o seu olho, porque se você não exercer a sua identidade, o seu sacrifício e a sua influência, o reino de Deus e o corpo do Senhor, ele vai ficar danificado, no seguinte sentido, de que você deveria estar fazendo algo que não está fazendo. A mão, ela tem uma função diferente do pé. O olho tem uma função diferente das pernas. Se imagina o seu olho do nada para de funcionar, eu não quero mais que o meu olho enxergue. Vai dar alguma coisa errado. Você, como parte do corpo do Senhor, você, como está dizendo em Efésios 5, você tem o dever de denunciar as obras infrutíferas das trevas. Não deixe com que ninguém no mundo tire esse poder de você, de denunciar as obras infrutíferas das trevas. A gente está sendo um povo que está sendo pressionado a todo tempo a não ter a nossa real identidade. Qual é a nossa identidade? O que nós somos? Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, povo eleito. Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode aplaudir. É para Ele. Amém. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Por quê? Porque nós queremos passar para o mundo de que ser cristão é legal. Se você que não é cristão e está vindo aqui pela primeira vez na Assembleia, eu tenho uma notícia para te dar. Ser cristão não é ser desestabilizada. Deixa eu perguntar, os discípulos de Jesus, eles não tiveram uma vida comum. Eles tiveram uma vida incomum. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você aceita o Senhor como seu Senhor e o Salvador, você aceita Ele por completo. E tudo em você, todas as suas células, todo o seu corpo, do seu pelo do cabelo até a unha do seu dedo, tem que mostrar a identidade do Senhor. Eles precisam ver que nós somos loucos por Cristo. As pessoas já não estão mais impressionadas conosco, por quê? Ele não vê mais nada diferente na gente. A gente fala do jeito que eles falam, a gente anda do jeito que eles andam, nós lemos os mesmos livros que eles, nós vemos os mesmos filmes, os mesmos documentários, os mesmos seriados. O que te diferencia do mundo? Nada. Mas isso precisa acabar. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: opa, tem alguma coisa diferente no rosto dessa pessoa. Essa pessoa é luz. E irmãos, a luz, ela tem uma propriedade que é assim, ela é incrível. Você consegue ver. Está tudo escuro, você coloca a luz, você consegue enxergar. Quando a Bíblia fala para você ser luz e sal da terra, Ele está dizendo para você o seguinte: clareie para as pessoas, seja luz para elas. Quando alguém te perguntar algo, esclareça isso. Esclareça, vem de clarear. Quando ela pede para você ser sal, é no sentido de conservar. Ou seja, nós precisamos conservar aquilo que é bom. Então se alguém chegar para você e falar: você é conservador, você é careta, você é chato, você é bobo, você vai falar: opa, eu sou conservador, eu quero conservar aquilo que é bom. A família, por mais difícil que seja, ela tem dado certo. É uma instituição que foi criada por Cristo e tem aí passados muito mais de 2000 anos, onde o homem e a mulher, a sua prole, são a base da sociedade. Sabe o que o conservador faz? Ele passa tudo pelo processo do tempo. Isso daqui deu certo anteriormente, então eu vou aplicar na minha vida. Sabe o que isso quer dizer? Nós não podemos deixar com que a nossa identidade de sal, que conserva, de lado. Mas o sal também tem outras propriedades, que é dar gosto. As pessoas precisam olhar para nós e falar: poxa, esse cara tem alguma coisa diferente, essa mulher tem alguma coisa diferente. Aonde ela chega, já não há mais a tranquilidade de falar coisas obscenas. Você vai dar gosto aonde você está fazendo. Dentro da sua igreja, o ministério que você exerce tem que ser um ministério que dá gosto. Fala: nossa, olha como maravilhoso é o ministério infantil aqui da Assembleia. Mas quem está na frente? Quem que faz isso? Quem que dá o tempero para esse ministério? Ah, é a fulana de tal, é a fulana de tal. Percebe que tem pessoas que são assim? Onde chega parece que dá um gosto melhor. E tem a última propriedade do sal. O sal tem a propriedade de dar sede. Nós precisamos dar sede nesse mundo. Nós precisamos olhar para as pessoas e falar assim: ó, eu vou gerar sede em você. Eu vou ser sal na sua vida para você querer tomar uma água. Mas não é uma água qualquer. É uma água que você nunca mais terá sede. Onde os rios fluem, águas vivas. Esse é o nosso papel, essa é a nossa identidade. Só que existem coisas que estão tentando tirar isso de nós, irmãos. Abra seu olho para isso.
Sabe, a ideologia de gênero querendo destruir sua sexualidade. É o conceito de família querendo destruir a sua família. Todo tipo de amor é válido. Banana para eles, como diz o pastor Silas. Não é assim. Quer dizer então que uma família formada por duas crianças e uma outra criança é família? Quer dizer que uma família com um homem de 50 anos e uma criança de 9 anos de idade é família? Quer dizer então que todo tipo de amor é válido? Um homem entre um adulto e entre uma criança é válido? É amor. Como é que vai fazer? Nós não podemos ficar como as outras pessoas que são levadas por fábulas. Nós somos sal e nós somos luz dessa terra. Eu vim aqui chamar você para você assumir a sua identidade com Cristo. Quando a gente fala sobre aborto, quando você mata, né, uma pessoa, você tem, por exemplo, tira como se uma pessoa da sua vida não existisse mais, os seus avós. Tira um avô ou uma avó seu. Quantas pessoas deixam de existir, né? Até mesmo você. Muitas pessoas deixam de existir. Troca essa árvore genealógica por uma árvore de influência. Se você deixa de atender o seu chamado, quantas pessoas são mortas? Quantos filhos espirituais você está abortando? Isso é muito sério. Se o mundo não olha na gente algo diferente, é porque tem algo errado conosco. Então por que a gente precisa estar atento a todas essas coisas? E a política também. Porque a política tem nos influenciado. Tem feito com que o seu filho não olhe para você mais como uma autoridade do lar. Tem visto você como quase seu professor, seu colega de sala. Por que os casamentos hoje duram 2 meses e não passam disso? Né? A festa de casamento dura mais que o casamento, né? As pessoas estão preocupadas mais com o tapete, com a ornamentação, preocupadas se o fulano de tal vai estar, mas estão esquecendo da melhor e prioridade presença que deve estar no casamento, que é Jesus Cristo. Por isso os casamentos não estão dando mais certos hoje, em sua maioria, né? E por que eu, né, elaborei esse livro e por que o que eu vim aqui falar com vocês hoje? É para que, se nós não assumirmos a nossa identidade, pode ser tarde demais. Eu não quero, irmãos, que você vá para o céu com medo do inferno. Não há virtude nisso. Sabe o que nós temos que gerar no nosso coração? De falar: Senhor, qual é a minha influência? Quais são os filhos espirituais que o Senhor quer me dar? Eu não preciso falar de todas as pessoas que já me influenciaram para eu poder chegar aqui, mas glória a Deus pela vida delas. Muitos de nós utilizamos Romanos 1, capítulo 1, versículo 26 em diante, para poder nos referirmos à homossexualidade, né? Porque desprezaram o conhecimento de Deus e Deus os entregou ao entendimento perverso. Sabe o que isso quer dizer? Para praticarem coisas que não convêm. Quando você ignora, despreza o conhecimento de Deus, Deus talvez pode te entregar uma mentalidade reprovável para praticar coisas que não convêm. Deus levantou pessoas incríveis no nosso meio, inteligentes, sábias, pessoas que se dedicaram, sacrificaram sua vida para poder responder perguntas que você tem dúvidas, como o William Lane Craig, o Alvin Plantinga, o Timothy Keller, C.S. Lewis, Spurgeon, Chesterton, alguns outros autores católicos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Pessoas que você para ler, você fica constrangido com a inteligência deles. Retenha o que é bom de cada um. Nem tudo ali você vai falar: opa, isso aqui não vai muito com a Bíblia e tal. Vai retendo o que é bom. Mas qual que está sendo o alimento que você está dando para a sua identidade? Talvez você nem sabe o que você é. Chega alguém e lança uma moda. Você lembra daquelas meninas antigamente? Que a moda era restart, né? Ela andava toda colorida, igual um arco-íris. Aí depois, passava 3 meses, a moda era emo. Aí ela ficou toda de preto. Aí depois a moda era eletrônica. Aí é uma menina que era quietinha, agora já é toda doida. Aí depois veio o funk. Aí ela põe um short menor do que... Meu Deus. Aí a pessoa não tem identidade. A identidade dela é o mundo. É aquilo que a moda vai colocando. Nós não podemos ser assim. Nós temos uma identidade muito bem definida, que é por Cristo, uma identidade do reino. É isso que eu vim aqui trazer para você. Porque muitos de nós, muitas das vezes, acabamos ficando no modo automático e esquece que é algo que Deus trouxe você aqui na terra para poder cumprir. O que Deus chamou aqui para fazer? O que é algo que tem, sabe, tocado o seu coração? A gente entra, irmãos, para formar uma família sem orar. Eu quero ter um filho. Peraí, você orou para o Espírito Santo?
consultou a Deus, que é dono da vida, para poder saber quantos filhos que Deus vai te dar? Você orou pela pessoa que está ao seu lado? Eu aprendi algo com a minha avó que chama reserva de oração. Ela fala que ela faz um depósito, que aí quando o bicho está pegando, ela pega um monte. É igual uma poupança. Você, homem, tem essa poupança de oração para sua família ou você está preocupado com o tênis que seu filho está usando? Você, como mulher, tem se preocupado em ser, de fato, como a Bíblia diz, uma auxiliadora? Ou você, como a Bíblia diz, que é uma goteira dentro de casa? A Bíblia te compara como uma goteira, tá? Se você é uma mulher rixosa, né? Uma mulher que só reclama de tudo. A gente não pode viver como o mundo vive, sem norte, sem orientação. E para isso a gente precisa olhar para dentro de nós. O Evangelho diz respeito disso. Olhe para si mesmo, vê aquilo que precisa ser modificado. Enquanto a esquerda olha para tudo e coloca a culpa em uma pessoa, vocês sabem quem? Ah, a gasolina está alta, é culpa do fulano. A gasolina está baixa? Não, não é culpa do fulano. Ah, a gasolina não sei o quê. Ah, porque está cara, as coisas é culpa de tudo. Nós não fazemos isso. Como cristãos, nós entendemos que quem precisa mudar primeiro somos nós. Olhe para dentro de você assim como faz na nossa ceia do Senhor. E para isso eu quero que você fique de pé agora. Amém, irmãos? Uma menina me marcou no Instagram. Eu vindo para cá, não sei o nome dela, mas encaixou perfeitamente. Eu tirei um print, eu quero ler para vocês, que está em Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30. Diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Amém, irmãos? O seu sacrifício vai trazer sofrimento, o seu sacrifício vai trazer dores, mas assim como Cristo disse, olha, através de suas feridas nós somos sarados, que através das suas dores, das suas renúncias, pessoas sejam libertas. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente entende isso, a nossa vida começa a ficar muito mais, entre aspas, prazerosa. Sabe por quê? Paulo diz pra gente o seguinte, olha, quando eu aprendi a estar feliz na abundância, aprendi a estar alegre, né? Também na pobreza, nas dificuldades. Ou seja, quando o cristão ele está na dificuldade, ele está alegre. Quando ele está alegre, ele está alegre. Ou seja, é muito bom ser cristão. Vamos espalhar a fama de Jesus Cristo. Vamos influenciar as pessoas. Se Deus chamou para poder ser um político, irmãos, seja o melhor político do mundo, mas faça isso para a glória de Deus. Se você quer ser uma dançarina, quer ser um músico, você quer ser um pastor, evangelista, faça tudo isso para a glória de Deus, mas nunca, mas nunca mesmo, peque por omissão. Você pode muitas vezes pecar por excesso. Eu tenho um temperamento mais explosivo. Tem hora que vocês veem aí os meus debates na Câmara, e só Jesus, irmãos, ore por nós, porque não é fácil discutir com aquela cambada. Mas, irmãos, eu nunca deixo de orar, porque o nosso temperamento muitas vezes diz respeito a quanto a mentira nos ofende. Quanto a mentira te ofende? Quando você peca, qual é a sua reação perante a Cristo? O mundo tem ofendido o nosso melhor amigo. O que você tem feito? Quanto você tem se sentido ofendido pelas mentiras que tem colocado por aquele que morreu por você? Eu não vim aqui, irmãos, para poder ter arrepio no corpo, para você simplesmente, sabe, sair gritando. Não. No silêncio muitas das vezes Deus fala com nós. É no seu interior que o Espírito Santo vai trabalhar. E uma vez que você se posiciona, saiba que nós temos o nosso melhor amigo e o nosso único general, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso único general. É Ele que nos manda e milita para a guerra. Então você é um mero soldado, pó, que vai retornar ao pó, mas que compreendeu que, sendo um cristão, você tem o dever de testemunhar o caráter do reino enquanto você estiver aqui na terra.
Amém, irmãos? Eu quero que você feche seus olhos agora, os seus olhos, para a gente orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque há coisas que o Senhor prepara, Deus, para a igreja, que o Senhor precisa nos preparar. O Senhor precisa nos confrontar. No local de conforto não há crescimento. E eu te peço, ó Deus, que essa igreja, ó Pai, que é liderada, ó Deus, sabe, por vários pastores, mas tem um pastor Silas também aqui liderando essa igreja. Que o Senhor, ó Deus, venha ungí-lo, ó Pai, com força. Que o Senhor dê, ó Deus, intrepidez, dê ousadia, dê sabedoria, Senhor. E que isso, ó Pai, seja passado em gerações e gerações aqui para esse local. Que a gente, ó Deus, compreenda o nosso caráter, o nosso dever, a nossa influência. E que a gente nunca peque, ó Pai, por omissão. Que nós venhamos, ó Deus, defender o nosso melhor amigo chamado Jesus Cristo. Que, ó Pai, nessa noite, corações tenham sido, ó Deus, confrontados, mas com amor. E que uma igreja, ó Pai, que compreende a sua influência, ela jamais será destruída. Não porque nós somos bonitos, não porque nós somos esbeltos, porque nós merecemos, mas que o Senhor nos prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E que o Senhor vai edificar a nossa igreja, o Senhor vai edificar a tua igreja. Senhor, eu te peço, ó Pai, para que o Senhor venha consolidar, ó Deus, e modificar essa região, que o Senhor venha modificar o Rio de Janeiro, ó Deus, o Senhor venha modificar o nosso país. Cada pessoa que esteja aqui, ó Pai, seja luz e sal dessa terra para poder influenciar as outras pessoas. Que nós, ó Deus, o nosso país não seja, ó Pai, conhecido por prostituição, por carnaval, por promiscuidade, por artistas, ó Pai, que menosprezam e pedem coisas que ofendem ao Senhor. Mas que essa geração, que o nosso país seja reconhecido porque o Senhor é o nosso Deus. Que, ó Pai, o nome de Jesus, a tua igreja seja fortalecida, ó Pai. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Que nós tenhamos um evangelho, ó Deus, maduro, Senhor. Um evangelho, ó Deus, que faça, ó Deus, brotar muito mais arrependimento no nosso coração do que lágrimas em nossos olhos. De que tudo aquilo, ó Deus, que conforta os nossos ouvidos, mas machuca o coração do Senhor, que isso seja afastado da igreja. E que em nome de Jesus, nós declaramos aqui que nada, pode ser progressismo, pode ser esquerda, pode ser qualquer candidato, nada irá romper as barreiras que o Senhor estipulou para a igreja do Brasil. Nós oramos, ó Deus, e pedimos, te agradecendo, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos por cada pessoa que veio até aqui, entendendo um propósito, tirou aqui o seu tempo, tirou aqui, ó Pai, a sua energia para poder louvar ao Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Deus, com o nosso espírito, com o nosso corpo e também com a nossa alma. Nós te agradecemos, ó Deus. E assim como Josué 1:9 diz, olha, é uma ordenança, seja forte e corajoso. Que o nosso coração, ó Deus, tenha obediência para poder sermos fortes e corajosos. E somente nos resta obedecer. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos para sempre. Amém. Amém.